início de trabalho, sou muito grato assim de estar trabalhando, sou muito grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. Então nosso trabalho vai fluindo devido à importância de cada elemento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a criança. É muito bom quando o educador tem vontade que a criança receba as informações e muitos têm vontade que a criança caminhe no caminho que ele caminhou. Mas nós precisamos de lembrar assim que o caminho que o adulto caminhou, que o educador caminhou, foi o caminho dele. E que nós sabemos assim que não tem duas pessoas que caminham no mesmo caminho. A boa vontade do educador tá boa, mas tem que lembrar assim que no tempo seguinte a criança vai caminhar no caminho dela. E temos que lembrar de uma coisa muito importante, que normalmente a criança ela recebe de dentro aquilo que o adulto é. E muitos acham assim que o adulto ele vai colaborar sobrecarregando uma criança com informações escolares. Que muitos falam assim que está possibilitando para a criança aquilo que ele não teve. Ele não teve porque ele não precisou. Porque quando uma pessoa tem vontade de ter alguma coisa, independente da época da vida daquela pessoa, ela trabalha para ter. A gente conhece assim pessoas que na fase adulta tinham vontade de fazer um determinado curso, mas devido às responsabilidades que ele teve, um tempo depois, quando ele diminuiu as responsabilidades, ele pôde fazer aquele curso. O que tem que possibilitar para a criança é um equilíbrio. E esse equilíbrio nós vemos que ele existe em todas as coisas, no universo inteiro. A criança, no período dela de desenvolvimento, cada um pode observar assim, que ela tem um equilíbrio. E ela tem que desenvolver o equilíbrio para todas as coisas. Então esse equilíbrio, o adulto tem que lembrar que ele não pode interferir na vida da criança, mas ele tem que possibilitar que a criança tenha as informações, as instruções e que tenha aquelas coerências. A criança tem que ser notificada e ela tem que ser orientada. Essa é a diferença. E nós sabemos assim que a criança pequena, de meses, de horas de nascida, faz aquilo que convém a ela, aquilo que é bom para ela. Essa personalidade, essa individualidade, o Criador possibilita para todos. Então o adulto tem que lembrar assim, que ele vendo aquela criança, ele teve aquele comportamento. E depois ele sabe que ele foi respeitado com as suas decisões. Tem que lembrar que não é para o adulto ser orientado pela criança, que é muito comum um adulto hoje perguntar para a criança o que ela acha, o que ela quer. No caso do alimento, o adulto tem que ter um conhecimento de possibilitar o alimento correto para a criança e lembrar assim que aquela criança ela está num período de formação e ela precisa do alimento que possibilita ela ter o desenvolvimento. Porque precisa de material para poder o corpo formar, desenvolver. E tem uma coisa muito interessante, porque normalmente a criança faz uma pergunta, e a pergunta daquela criança é bem simples. E o adulto muitas vezes quer dar explicação sobre aquilo que a criança está perguntando, quer enriquecer aquela pergunta com uma resposta longa. Quando nós percebemos isso, nós vamos confirmando que a criança ouviu um pouco e logo em seguida já está em outra. Aquilo que está sendo explicado não interessa para ela, ela quer o básico, aquilo que foi perguntado. Essa praticidade, o adulto tem que lembrar que ele tem que ser prático e as crianças não podem ficar onde os adultos se encontram conversando. Porque normalmente quando isso acontece, a criança começa a participar da conversa e depois começa a falar como se fosse, como se ela tivesse tido aquela vivência.
E nós sabemos assim que quando tem uma vivência, para o adulto é diferente. Mesmo ele sendo um professor, se ele não tiver tido filhos, a vivência dele é diferente. Então o adulto sabe assim que ele precisa de dar as concessões e ele precisa de dar as limitações. Independente de qualquer coisa, que aquela criança é individual, mas ela se encontra no período de formação, então ela tem que receber as informações e as limitações e ela tem que receber as advertências. Quando isso não acontece e aquela criança passou por um machucado, por um descuido, dentro do adulto ele fica com um mal-estar, porque era da responsabilidade dele dar a orientação advertindo, e ele não fez. Então, o equilíbrio, temos que ver que ele existe. E nós temos que lembrarmos assim, que a criança se encontra no período dela da primeira idade, mais ligada ao enteal, que é aos animais, que é a natureza, que é as montanhas, as flores, a vegetação. E é bem importante a gente ir observando assim que elas são ligadas mais aos animais, da naturalidade que a criança tem em relação ao animal. Então quando, por exemplo, é um cachorro e aquele cachorro é grande, então ele aceita que aquela criança faz muitas coisas com ele, como deitar em cima dele e outras coisas. E se o cachorro é pequeno, devido ao tamanho da criança e a dificuldade que ela tem ainda do controle do centro motor, para aquela criança, ela ainda não tem o comando do centro motor. Mas para o cachorro pequeno, o jeito que a criança mexe o incomoda. Então, quando aquela criança vem chegando para aproximar do cachorro pequeno, o cachorro pequeno desaparece das proximidades da criança. Então, esse jeito, o adulto tem que lembrar que é a fase da criança e ele tem que respeitar as fases. E é muito importante lembrar assim que dar muitas informações escolares para uma criança não quer dizer que aquela criança vai ficar mais qualificada na vida. Isso é bem simples e bem fácil assim, que não é com as informações escolares que uma pessoa é qualificada. Precisamos de ter as informações escolares, mas precisa de lembrar do equilíbrio. A mesma coisa acontece numa outra fase. Quando a menina desenvolve, normalmente já é arrastada para as festas, para o convívio com grupos, e normalmente ela é induzida a ir para os braços dos homens. Não entrou nem na fase do seu espírito entrar naquela condição de amadurecimento, ter o desenvolvimento, e a moça já entra nesta condição de tornar-se mãe. Para aquele espírito é muito ruim, porque não vivenciou. A mesma coisa acontece com o rapaz, com a sobrecarga das informações escolares, há um cansaço. E devido a isso, não teve uma vivência. Então a finalidade nossa na matéria grosseira não é trazer filhos. Nós temos que lembrarmos assim que o mais importante é conhecer os ensinos e procurar viver de acordo. Se fosse a finalidade trazer filhos, estaríamos muito mal, porque nenhum ser humano representa o papel como os animais, que nas fases corretas eles têm os filhotes e eles preservam aqueles filhotes com toda a responsabilidade, e na fase seguinte eles emancipam esses filhos, que é muito diferente do comportamento dos seres humanos. Tem os filhos amadurecem e eles não os emancipam, possibilitando assim que fica uma pendência, uma dependência. A finalidade do espírito humano é ter esse conhecimento dos ensinos e ver se ele desenvolve uma maneira de viver de acordo com os ensinos, para que ele na velhice tenha a condição de voltar para as regiões que ele veio numa condição melhorada, enriquecida.
A criança é esta condição. É muito importante o adulto lembrar das fases que a criança apresenta e se o adulto tem vontade de possibilitar para a criança aquilo que ele teve, que o possibilitou ficar qualificado na vida, ele pode possibilitar. A criança entra naquela condição muito importante de que ela é um hóspede na casa dos pais, que ela tem a limitação dela naquele ambiente, que está possibilitando a ela aquilo que ela necessita. E devido a isso, ela tem sempre que entrar nesta condição de sentir agradecida. Esta condição, os seres humanos, quando entra na fase do amadurecido, e se ele entra nesta condição de ficar agradecido, ele vai ficar agradecido com o alimento que ele tem, ele vai valorizar esse alimento. O valor quer dizer assim, uma gratidão que surge. Desta maneira, ele também vai ter o trabalho e ele vai sentir agradecido por ter aquele trabalho. Então, a valorização que nós temos que termos é um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele encontra-se na natureza, na criação, que é bem simples, porque no caso do alimento, quando a pessoa alimenta, tem o equilíbrio do resíduo que precisa de sair. Imediatamente, se acontece um desequilíbrio entre o alimentar e o expelir o resíduo, já tem que providenciar o equilíbrio. Toda época, para todas as coisas, tem que ter o equilíbrio. Se possibilitamos a criança ter o desenvolvimento dela na fase correta, no período de adulto tem o equilíbrio. Ela possibilita o equilíbrio no seu relacionamento. Empregador ou como empregada, ela vai sempre ter esta condição muito importante de encontrar-se equilibrada. E esse equilíbrio vai possibilitando assim que a pessoa tenha sempre dentro dela uma condição superior para ir percebendo-se aquilo que vai ser bom para a sua vida. Então, o trabalho que a pessoa tem que ter com ela mesma é a vida toda. E quando conhece o livro Na Luz da Verdade e o estuda e procura assimilar as informações, as instruções, esse equilíbrio acentua. E tem uma outra coisa muito importante, que nós vamos tendo as vivências, e nós falamos e nós ouvimos no ambiente de trabalho, no nosso relacionamento. E quando tem a lucidez, tem o norteamento, também tem aquela condição muito importante que a pessoa procura sempre lembrar do terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, que é fazer a reflexão dos 6 dias anteriores. Com isso, a pessoa vai vendo aquilo que ela falou e aquilo que ela ouviu. Então, se tem alguma pendência do que ouviu ou do que falou, a pessoa tem a condição de voltar e procurar aquela pessoa e posicionar sobre aquilo que foi ouvido ou sobre aquilo que foi falado. A nossa caminhada na criação entra numa condição muito importante, que é nos encontrarmos equilibrados com o nosso dia a dia, e não deixarmos pendências, porque uma ou outra pessoa, no período já que se encontra amadurecido, no período da velhice, fala assim que se ela pudesse, ela faria tudo de novo. Se ela pudesse, ou quando ela puder, ela vai voltar lá e vai ter esse posicionamento. Então, a referência que nós temos que caminharmos na criação é sempre nos alinhando. A criança é esta condição. Então, toda época, o adulto tem que colaborar com as crianças que merecem consideração. E tem que lembrar que não é as informações externas que vai qualificar a pessoa. Nós temos que desenvolver uma condição interna que é o trabalho antes de possibilitar a vinda de uma criança. É aqueles adultos qualificarem-se. Então, normalmente, com a qualificação, com o entendimento correto dos ensinos, com o equilíbrio
de serem criteriosos, então a constituição muda. A qualidade do esperma, a qualidade do óvulo vai ficar qualificados. Então aquele espírito que vai vir com uma qualificação. Arrumar depois dá muito trabalho, porque nós tínhamos que ter uma condição de ir melhorando o nosso dia a dia. E isso não vem acontecendo. Se isso estivesse acontecendo, ficaríamos assim felizes, porque a Terra estaria melhorando. Esse trabalho a pessoa sempre quer fazer depois, achando assim que os filhos vão melhorarem com a vida ou vão melhorarem com o ambiente de escola que ele vai possibilitar. A melhora tem que ser de dentro. E é muito importante lembrarmos assim que no período de formação, hoje a pessoa como adulto, ele lembra quando ele se encontrava na primeira idade, na segunda idade, que havia uma desarmonia no ambiente da moradia, por descuido de um, por descuido transgressão de outro. Aqueles tutores posicionavam de uma determinada maneira, de um determinado jeito que possibilitava novamente o equilíbrio naquela habitação, e todos ficavam equilibrados. Então essas irradiações sempre existiram, de maneiras que a pessoa precisou de ter um novo posicionamento para que voltasse a ter o equilíbrio. Então as reflexões sobre os ensinos vai nos possibilitando, toda época, ter esta condição importante de manter o equilíbrio. E é bem importante porque, primeiro, não adianta a pessoa querer ter um equilíbrio externo se ela dentro dela não tiver um equilíbrio, não tiver um norte, não tiver uma perspectiva. Então, primeiro a pessoa tem que ter esta condição muito importante, ela mesma ser equilibrada, ela mesma ter a perspectiva. Isso a gente vem confirmando assim, que quando um adulto quer possibilitar alguma coisa para a criança aceita. Pode ser uma moradia no interior, pode ser uma moradia nas proximidades do mar. A criança aceita, porque o adulto está possibilitando nesse período de formação da criança. Mas numa fase seguinte, como o adulto está possibilitando, aquela criança não quer ir mais para aquela localidade. Quando o adulto quer possibilitar alguma coisa para ele, porque ele vai sentir bem, e ele tendo filhos, então do jeito que ele sente bem, aqueles filhos sentem bem também. Aquela moradia, ou no campo, ou nas proximidades do mar, aqueles filhos quando crescem, continuam indo, porque no período deles de formação, eles iam. E o adulto fez aquilo para ele. Mas quando o adulto faz para os filhos, aqueles filhos não vão mais, porque não tem mais significação. Esta é a importância que o adulto tem que lembrar. Tem que possibilitar aquilo que vai dar um equilíbrio, aquilo que vai dar um norte. É muito importante assim o adulto lembrar que ele pode dar para os filhos tudo aquilo que ele quiser dar. Mas ele tem que lembrar que tudo aquilo, se não tiver interesse por parte dos filhos, então não vai ter nenhuma significação. Essa condição muito importante da gente lembrar assim que primeiro é o primeiro mandamento e que a pessoa tem que ser ela primeiro. Se todas as coisas fora vão tendo uma direção diferente, primeiro com o equilíbrio, o primeiro mandamento e depois a própria pessoa. Com isso ela vai valorizando aqueles que ela tem um relacionamento mais próximo, que tem com ela também uma consideração. No caso da mulher, aquele que a considera, que é o seu marido. Depois a gente vai observando assim que do jeito que o adulto saiu da casa dos pais, os filhos também saem da casa dos seus pais. Então, naturalmente, os filhos vêm depois. Então, as referências que os ensinos nos possibilitam é esta coisa muito boa.
vai dando para os filhos aquilo que mantém um equilíbrio. E o adulto vai primeiro equilibrando-se e vai equilibrando aquele ou aquela que veio antes dos filhos. Essa harmonia, esse norteamento, esse equilíbrio existe na natureza. A gente observa assim o ciclo do Sol, o ciclo da mudança climática. Então é um equilíbrio. E esse equilíbrio possibilita a vida ir continuando. Então, na nossa vida, se a pessoa quiser ter saúde, ser feliz, ela tem que lembrar do equilíbrio. E que todas as coisas apresentam uma naturalidade. E é bom lembrar assim que quando fala que uma pessoa é natural, o natural aí quer dizer assim, não é andar descalço, não é andar sem roupa, fazer isto ou fazer aquilo. O natural é lembrar que o alimento que a pessoa está recebendo, que ela vai receber, tem a mesma propriedade daquela condição que o seu avô recebia. O alimento não se encontra alterado. E nós vemos assim que em muitas profissões as pessoas são ponderadas na alimentação devido ao jeito que ela utiliza o seu corpo. E normalmente essas pessoas, se elas vierem a ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade e dedicar um tempo para ela mesma diariamente para a assimilação das informações e instruções que o Criador nos possibilitou, essas pessoas têm possibilidade de viver muitos anos contando com o seu corpo físico sadio, devido ao equilíbrio no movimento, possibilitando assim um alimento adequado. A criança é toda época, porque nós sabemos que as crianças são as cantigas dos adultos. Então, se o adulto tem costume de falar palavras que não são coerentes, que não apresentam uma construção, porque as palavras constroem. Se esse adulto tem esse costume, ele vai observar assim, que aquelas crianças utilizam as mesmas palavras. E muitas vezes o adulto se choca, fica assim, pasmo com o que ele está ouvindo dos filhos. Mas aí, aquele que se encontra nas suas proximidades, ou a mulher ou o marido, fala que essas mesmas palavras, o adulto que tem o costume de dizer. Essa expressão muito importante que os adultos, eles falam e as crianças repetem, isso é uma coisa verdadeira. Então, estar ligado na luz, fazer esforço para compreender direito os ensinos e viver de acordo com os ensinos é muito importante devido àquilo que a pessoa passa a irradiar. A segurança, a determinação. Muitas pessoas falam assim que é para passar o tempo, mas se nós observarmos assim, não tem uma maneira de passar o tempo, porque só de conhecer o nosso corpo, de perceber o que o nosso corpo está precisando, nós não teríamos como passar o tempo. Se analisarmos assim, nós muitas vezes estamos envoltos com os nossos pensamentos e não percebemos aquilo que pensamos. E o tempo passou. A vida é muito importante e ela requer todo um equilíbrio. Nós vemos também que a falta do equilíbrio nas informações externas, nas tradições que nós recebemos dos nossos pais dos nossos pais. Então, os costumes, nós não fazemos uma observação se isso que nós estamos recebendo ou vivenciando tem alguma importância, alguma finalidade, algum equilíbrio. Então, faltou equilíbrio, faltou tudo. E nós não podemos viver desta maneira. Nós tínhamos que nos tornarmos mais coerentes e percebendo melhor aquilo que nós precisamos e nos esforçarmos para nos tornarmos qualificados. Então a vida toda é um trabalho assim. Se a pessoa está querendo ter uma maneira de encontrar-se na velhice com saúde, então a primeira coisa é respeitar a criança nas fases em que ela se encontra e possibilitar que ele se encontre naquela condição de orientar, ter os posicionamentos e de ter as advertências.
e ela vai ficar agradecida, porque quando o adulto tem um comportamento assim, aquele que recebeu, independente da idade em que ele se encontra, ele fica sempre agradecido da maneira boa. E a gente observa que normalmente algumas mães tiveram esta condição boa de posicionar de maneira correta e que tiveram na velhice a consideração dos filhos. E se essa mãe descuida, então naturalmente, independente da idade que o filho se encontra, ela também não tem a consideração, porque a hierarquia ela existe quando merece uma consideração. E para nós nos tornarmos considerados a vida toda a época da nossa vida, nós temos que ir nos movimentando. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição, da pessoa qualificar-se todo o instante da sua vida. E lembrar que a criança, na primeira fase da sua vida, ela se encontra mais ligada ao enteal, que é com os animais, com as plantas, com os rios, a naturalidade dela ir convivendo. E a gente vai observando assim que ela tem o mundo dela, e quando o adulto possibilita com um equilíbrio, ela fica muito tempo sentada com ela mesma, conversando com ela mesma. Então o que acontece? Ela se encontra no mundo dela. O adulto tem que respeitar que não é sobrecarregando esta criança com informações escolares e que não é nos ambientes das escolas que a criança vai qualificar-se. A criança nos ambientes escolares ela vai receber as informações, mas ela já tem que entrar naquele ambiente com uma qualificação de ser grata, de conviver com os outros e respeitar os outros, mantendo-se numa condição de distanciamento. Então as informações escolares sempre possibilitam esta condição, que a pessoa tem que lembrar que nas escolas dão informações. Se um elemento não está de acordo com os movimentos daquele ambiente escolar, num período curto a administração daquela escola pede os pais para retirá-los. Então não é a escola que qualifica uma pessoa. Então o adulto tem sempre que lembrar que ele tem que ter dentro dele um norte. Com esse norte, ele irradia e equilibra aquele ambiente da sua moradia, possibilitando que os filhos fiquem equilibrados e que os filhos desenvolvam uma maneira de tornarem-se gratos. E o adulto tem que sempre dar proteção àquela criança que merece proteção. Aquela criança que trabalha de acordo, que respeita os adultos, cumpre as normas daquela moradia, esse adulto precisa de dar proteção a esta criança. Cada criança tem o seu caminho. O que o adulto está querendo possibilitar é que ela sinta bem, e o adulto pode possibilitar o que ele quiser. Ele precisa de observar se aquilo que ele está possibilitando não vai piorar a vida daquela criança. O chamado amor que o adulto dedica precisa de ter a pureza e ter a justiça. Quando só entra o amor, aquela criança passa a não ter nenhuma utilidade, porque ela não é grata e ela não respeita os adultos. Então o equilíbrio tem sempre que vir do adulto. E a criança não está para orientar os adultos. A criança está para ter o desenvolvimento dela e permanecer distante do adulto, possibilitando assim que ela tenha as fases do seu desenvolvimento. Estudar o livro Na Luz da Verdade e procurar viver de acordo é um trabalho a vida toda. E depois nós temos que trazer para a nossa vida diária os ensinos do livro Na Luz da Verdade.